participar do Saber Direito Debate de hoje, convidamos o advogado e professor de Direito Civil, Danilo Montemurro. Professor, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Ok, eu que agradeço a participação. Ok, professor, a primeira pergunta é o seguinte: dos benefícios das mudanças trazidas pelo novo projeto, do CPC, o que mudou com relação ao direito de família? O novo Código de Processo Civil, código projetado, esse que está prestes a ser sancionado pela Presidente, ele trouxe inúmeros benefícios, inúmeras especificidades nas ações de família, algo que não existia. Ele trouxe o principal capítulo das ações de família, uma inovação, algo trazido ali do Estatuto das Famílias, criado recentemente em uma norma ainda em projeto. Ele traz o procedimento para essas ações, tanto no viés consensual como no viés litigioso. Ele também traz aspectos muito interessantes para o direito de família, para as ações de família, no âmbito da ação de alimentos, na questão da sucessão também. Enfim, o novo Código de Processo Civil, ele realmente traz uma identidade nova para as ações de família, inclusive com questões, vocábulos, com identidades conceituais que no antigo código ou no código vigente está absolutamente ultrapassado. E o código novo vem vem reformular todas essas questões. Muito bem-vindo o Código de Processo Civil projetado. Pois é, o senhor falou em pensão, né? Como é que é calculada hoje a pensão alimentícia no divórcio? Olha, Day, a pensão alimentícia ela é fixada segundo um binômio, segundo a presença de dois elementos essenciais, que é a necessidade e a possibilidade. A necessidade de quem recebe e a possibilidade de quem paga. Havendo este binômio e, evidentemente, tendo as partes que requerem umas das outras um vínculo de parentesco, um vínculo de casamento ou união estável, elas podem pedir a pensão. E o valor a ser estabelecido vai ser segundo esse mesmo critério, segundo o critério da possibilidade e necessidade. Quanto que você necessita e quanto você pode pagar. Segundo este critério, segundo esta avaliação, evidentemente com um padrão de razoabilidade na fixação do quanto, o juiz vai fixar o valor da pensão. O cônjuge pode perder esse direito em quais casos que a justiça diz, não tem mais direito à pensão? A pensão, ela pode ser fixada em caráter irrevogável, até de forma vitalícia para o cônjuge, mas ela permanece, primeiro, enquanto houver a necessidade, segundo, enquanto houver a possibilidade, ou seja, enquanto a parte que recebe precisar, ela vai receber, enquanto a parte que pode pagar puder pagar, ele vai pagar. Existem alguns critérios definidos na legislação civil, que definem algumas questões de exclusão da pensão, como, por exemplo, o cônjuge que casa novamente, ele vai perder o direito. Na verdade, ele não perde o direito. Ele casa com uma outra pessoa e esse casamento pressupõe que ele perdeu a necessidade, não existe mais a necessidade de receber os alimentos. Portanto, ele deixa de existir. Agora, professor, como é que se dá a separação de bens e direitos no caso do casal que não formalizou a união? Muito comum hoje, né? Você está falando de uma união estável, o casal estabelece uma união estável e ao longo dessa união estável eles adquirem patrimônio, eles adquirem bens. A união estável é um ato informal, ele é um ato que não há uma formalidade para iniciar. Na verdade, ela não existe juridicamente porque ela não tem forma. O que ela tem é uma proteção legal para os casais que adquirem esta situação de que vivem em união estável, e a união estável se estabelece como se fosse um casamento. Ela vai proteger o casal, ambos, vai proteger com relação de patrimônio como se casado fosse. Então, se o casal não estabelece nessa união estável nenhum tipo de regime de bens, eles não pactuam com um contrato de convivência, por exemplo, vai vigorar entre esse casal o regime da comunhão parcial de bens. Então, todos os bens por esse regime, todos os bens adquiridos de forma onerosa na constância desta união, vai ser, em caso de dissolução, partilhado entre o casal. A existência de bens vai ter que ser verificado pelas partes ou pelo juiz. Se houver bens escondidos, por exemplo, se uma das partes adquire bem e coloca numa pessoa jurídica, ou adquire bem e coloca numa terceira pessoa, a
parte lesada, a parte que deveria ter esse bem partilhado, vai ter que demonstrar a ocorrência e vai conseguir, isso não é complexo de si, conseguir, vai demonstrar que houve uma fraude contra a união de bens, e o juiz vai determinar a anulação dos atos e vai determinar a regulamentação dessa questão. O senhor falou de transferência de bens, mas existem casos de união estável em que um dos cônjuges ele acaba que vende o bem antes do processo de divórcio, né? Como é que é possível aí garantir a separação, os direitos, né, dentro da separação judicial? Olha, se um dos cônjuges vende o patrimônio antes da dissolução ou quando já ocorreu a dissolução, a separação de fato desse casal, esse bem deveria ser partilhado. Então tem duas alternativas. Ou o juiz vai determinar a partilha dos frutos dessa venda, dos frutos do valor de venda desse imóvel, ou ele vai anular a venda deste imóvel. Ele simplesmente determina a anulação deste bem porque havia aí uma união estável. E veja, para você vender um bem que foi adquirido na constância dessa união estável para uma terceira pessoa, a necessidade da outorga usória, a necessidade deste companheiro que vivia na época da aquisição imobiliária, para vender ele tem que autorizar, ele tem que firmar. Se ele não autorizou, essa venda pode ser anulada pelo juiz. Professor, o novo CPC, ele torna mais rápida a solução dos litígios? Olha, daí o novo Código de Processo, ele traz isso como um princípio, ele traz isso como uma regra geral em todas as ações, especialmente nas ações de família. Isso está expresso no capítulo das ações de família, a solução amigável, a solução consensual do litígio. Isso, evidentemente, que traz uma celeridade, que gera uma economia no processo, uma vez que as partes, ele traz todo um sistema, toda uma regra de procedimento específico para que esse processo acabe de forma amigável. E se acabar de forma amigável, ele será mais rápido, ele será solucionado de forma mais próxima do que a gente imagina, do que a gente gostaria que um processo durasse. Além desse aspecto, do aspecto consensual, ele também traz mecanismos que nos possibilitam, que nos autorizam a formatar o processo de uma forma mais séria, de uma forma mais econômica, de uma forma menos burocrática e mais eficiente. Professor, a gente vai agora para um rápido intervalo e daqui a pouco, em instantes, a gente volta para debater com o professor Danilo Montemurro. É só um instante. E o Saber Direito Debate está de volta. Nesta semana a gente recebe o professor Danilo Montemurro. Professor, os amantes podem requerer na justiça herança e direitos? Olha, essa sua pergunta é muito oportuna e muito prudente. Nós temos que primeiro conceituar o que é amante. O que vem a ser amante? Amante é um relacionamento extraconjugal, de forma escondida, de forma sem que as pessoas saibam e de forma ocasional. Os amantes são uma pessoa casada que tem uma amante. Nós podemos conceituar essa amante como aquela pessoa que eventualmente venha se encontrar para um encontro amoroso, um encontro meramente sexual. Essa pessoa não tem direito algum, essa pessoa não tem nenhuma relação com com o direito sucessório do seu amante. O que vem a acontecer, o que ocorre, e não é raro a ocorrer, é aquela pessoa que é casada, ostenta o casamento, mantém este casamento com uma determinada pessoa e numa outra cidade, por exemplo, tem uma união estável com uma outra pessoa. Essa união estável é uma união estável perfeita. Ele tem interesse e vontade de constituir família, é pública, o casal vive juntos. Acontece que o homem ou a mulher, enfim, ele tem uma residência num lugar e trabalha no outro, por isso ele fica transitando entre as duas cidades e tem a condição de manter essas duas famílias. Em razão desta situação, não há natureza de concubinato. Essa companheira estabelecida nesta união estável, se ela não souber que ele é casado, ou se ela não souber que ele é de fato casado, que ele mantém este casamento, esta união estável é putativa, esta união estável é de boa fé. E ela sendo de boa fé, a lei vai protegê-la. Então vai ter que, o juiz que decidir o caso, vai
ter que disciplinar esta questão como havendo duas famílias, dois direitos sucessórios, dois direitos a recebimento de pensão, enfim, ele vai ter que dar uma solução a esta situação. Normalmente é dividido os direitos. Nesse caso, a companheira, no caso de união estável de boa-fé, pode ter direito sucessório, inclusive previdenciário, do seu respectivo companheiro. E a separação consensual está mantida no novo CPC? Essa pergunta é muito polêmica e ainda vai gerar muita discussão na doutrina. A separação judicial parte da corrente doutrinária, talvez a majoritária, entende que a separação acabou, que não existe mais processo de separação, uma vez que o processo de separação era um mecanismo, era um caminho para se chegar no divórcio. Com a emenda constitucional 66 de 2010, esse caminho foi afastado. Não há mais caminho e o divórcio pode ser requerido por qualquer pessoa, a qualquer tempo, sem aqueles entraves criados pela lei. Por esta razão, a corrente entende que não existe mais separação judicial. A separação foi expurgada do nosso sistema jurídico. Porém, continua sendo descrita nos códigos, continua na legislação vigorando. E o novo Código de Processo Civil colocou em sua redação, inclusive no capítulo das ações de família, como sendo uma das ações de família, a separação judicial. A separação foi tirada do código, depois foi colocada de novo, houve muita discussão a respeito do tema e ela foi mantida, e ela será mantida no novo Código de Processo Civil. Então, em razão desta situação, a gente presume que o legislador quer que a separação judicial prevaleça, permaneça no nosso sistema jurídico. Professor, como é que fica a questão do direito imobiliário numa situação em que o casal não formalizou a união estável e um deles ainda é casado? Muito bem. O divórcio, a união estável, ela pode ser estabelecida tranquilamente havendo um casamento, desde que haja separação de fato. Então, aquela pessoa que é casada, se separa de fato, não formaliza essa separação, constitui uma união estável, é perfeitamente possível. Se isso ocorrer, a gente tem que estabelecer um marco. O marco final daquele casamento e o marco inicial dessa união estável. Os bens adquiridos na constância do casamento serão tratados e partilhados como sendo do casamento, como sendo daquele cônjuge. Os bens adquiridos na constância da união estável serão, em caso de dissolução de união estável, será partilhado, será dividido com a companheira em caso de dissolução. Professor, união estável, o novo CPC fala disso? Muito bem. O novo Código de Processo Civil, como eu falei, ele atualiza o novo cenário do nosso sistema jurídico, a nova realidade. Nós vivemos uma realidade hoje que reconhece a união estável como uma união, como uma sociedade, como uma entidade familiar propriamente dito. Então, o novo Código de Processo Civil, em diversas passagens, ele reconhece a união estável, inclusive inclui a união estável, o reconhecimento e a dissolução da união estável nas ações, no rol de ações de família. Então, o novo Código de Processo Civil traz esta realidade, esta verdade à nossa realidade atual. Ele atualiza um código absolutamente ultrapassado e obsoleto com relação às ações de família, incluindo a possibilidade, a existência, o reconhecimento da união estável em seu texto legal. Pois é, e falar de realidade não dá para deixar de falar de união homoafetiva, né? O CPC também traz isso de forma mais clara para que os casais homossexuais estejam, digamos assim, tenham avançado nessa questão também? Olha, parte do Código de Processo Civil projetado, ele foi inspirado no Código, no Estatuto das Famílias, um estatuto importantíssimo para o direito de família, e lá é preservado o direito a todo tipo de relação familiar, a todo tipo de estabelecimento de entidade familiar, seja uma entidade familiar heteroafetiva, seja homoafetiva. A união estável, ela pode, até hoje, até o próprio casamento civil, já é reconhecido, já é possível o casamento civil
para pessoas do mesmo sexo, para casais heteroafetivos e para casais homoafetivos. Então, toda a disposição legal, procedimental, para as ações de reconhecimento e de solução de união estável, para divórcio, para questões envolvendo filiação, serão traduzidas não só para casais heteroafetivos, mas também para os casais homoafetivos. É a nova realidade, é a nossa nova situação e o Código preserva isso, traz essa realidade para os dias de hoje. Professor, só um minutinho na nossa conversa. Daqui a pouco o professor Danilo Montemurro vai trazer aqui no Saber Direito Debate sugestões de biografia. Não perca, só um instante. Saber Direito Debate está de volta. O convidado desta semana é o professor Danilo Montemurro. Professor, o senhor trouxe algumas sugestões aqui de biografia. Uma delas é Processo Civil aplicado ao Direito de Família, de Fernanda Tartucci. Por que, professor? Qual a explicação? Antes de eu justificar a escolha desta obra para a indicação, é importante a gente informar e explicar às pessoas que nós estamos na iminência da publicação e da vigência de um novo Código de Processo Civil. Um código todo novo, um código todo alterado e uma norma de uma amplitude muito grande. Evidentemente, em razão deste fato, a indústria editorial suspendeu a publicação de praticamente todo tipo de livro que envolva a questão de direito processual. Com a publicação e com a vigência, muitos livros, muitas obras serão editadas e serão publicadas com relação ao novo código, a nova realidade do nosso sistema jurídico. E é importante que os alunos, principalmente alunos e pessoas que prestarão concurso público, estejam atentos a este novo mercado, a esse novo mercado editorial que tem a ser publicado. E procurem obras atualizadas, né? Exatamente. O problema de você ter as obras atuais nas prateleiras das livrarias é que elas se tornarão textos não obsoletos, porque a gente vai utilizá-los, mas de certa forma pouco prático em razão do novo Código de Processo Civil. Então, por essa razão, eu trouxe algumas amostras só de indicação de livros que tratam de processo, para que as pessoas também se preparem para uma nova leva de livros e de obras com relação ao processo civil, com relação ao novo Código de Processo Civil. E o Código da Fernanda Tartucci, a obra dela, é um livro importante, porque ele define mais ou menos o que a gente conversou aqui em aula, que são as ações de família e sucessão no aspecto procedimental. Então, esse livro traz o processo, traz o procedimento das ações de família e sucessão. E é um livro muito interessante para quem estuda direito e também para quem, na prática, necessita desses livros, dessa obra. A segunda obra aqui, de Eduardo Arruda Alvim, Direito Processual Civil, não é isso, professor? Exatamente. Esse é um manual que eu indico para alunos, é um manual que eu considero indispensável aí na prateleira de qualquer operador de direito, especialmente na oportunidade do estudo do processo civil. É um manual completo e muito bem elaborado aí pelo professor Arruda Alvim. Terceira sugestão, Direito de Família, Caetano Lagrasta Neto, Flávio Tartucci, José Fernando Simão. Essa é uma obra muito importante, muito interessante na questão do direito material para o direito de família e sucessões. Esta é uma obra que eu gosto muito, eu tenho muito apreço por ela, e aí os três autores, eles trazem de uma forma bem acessível e bem mastigada e bem discutida alguns aspectos do direito de família. Professor, e suas obras? Olha, nos próximos, ainda não tenho uma data prevista, mas provavelmente ainda esse ano nós teremos aí uma publicação
com relação à questão de biodireito, com relação à questão de fertilização, de reprodução humana assistida no âmbito do direito e voltada ao direito de família. Nós, provavelmente até o final do ano aí nós temos essa publicação. Professor, o projeto aprovado, lei em vigor, o senhor acha que o mercado vai estar abastecido em pouco tempo, né, para atender a demanda de profissionais, concurseiros, estudantes? Olha, essa é uma boa pergunta. Desde a discussão lá na Câmara sobre o Código de Processo Civil, desde que há essa discussão sobre o texto legal, autores de livros e estudiosos do direito processual civil já estão escrevendo a respeito desse tema. Evidentemente que no momento que a lei está tramitando um projeto ainda, ela sofre um sem número de alterações, como sofreu uma recentemente, há poucos dias atrás, ela já sofreu uma alteração num artigo, e a alteração num artigo lá no 180 e tantos, a alteração nesse artigo importa na mudança de todos os demais, porque se você acrescenta um artigo, é um efeito cadeia que vai mudar a numeração de todos os outros. Então, os autores do direito, eles se preocupam com esta alteração. Então, há o trabalho da elaboração de manuais, a elaboração de comentários ao próprio código, observando aquelas questões já sedimentadas, não mais discutidas, né? E por aí em diante vai sendo elaborado novos códigos. Há também a constituição de comissões de juristas que vão discutir o atual Código de Processo Civil. Porque, veja, você está falando de um código extremamente complexo. Nós estamos falando de uma legislação com mais de 1000 artigos, um Código de Processo Civil inteiro, uma norma de extrema importância e relevância para a nossa sociedade, razão pela qual não é simplesmente uma interpretação literal do que está ali, há uma necessidade de um diálogo maior entre os formadores de opinião do direito para que não haja uma interpretação equivocada ou mais superficial ou singela a respeito do tema. Então, isso tudo vai sendo elaborado ao longo do tempo. Nós já temos muitos escritores que já têm boa parte dos seus trabalhos quase que pronto. Nós sabemos que muitos autores já vão publicar antes da vigência, durante o prazo de vacância. Nós estamos falando de um Código de Processo Civil que será publicado em poucos dias, nos próximos dias, e que terá o prazo de vacância de 1 ano. Ele vai ter lá 1 ano para que as pessoas se acostumem, as pessoas o conheçam. Durante esse 1 ano, o código já foi publicado, não tem mais alteração, não muda mais nada, e durante esse 1 ano já vai ter livros sendo publicados. Então eu acredito sim que quando da vigência já tem aí um número razoável de livros. É importante, principalmente para alunos e principalmente para aquelas pessoas que estão, os concurseiros, aquelas pessoas que prestam concurso público, se preocupem já em ir selecionando os seus autores preferidos com relação ao Código de Processo Civil, porque não é de todo impossível que haja perguntas relacionadas ao novo CPC antes mesmo da sua vigência, antes mesmo de que acabe, de que se encerre esse prazo de vacância. Então já é importante todo mundo sair, aguardar as publicações relacionadas ao novo Código de Processo Civil. Ok, professor Daniel Montemurro, muito obrigada pelas informações, por aceitar o convite. Eu é que agradeço, é sempre uma satisfação conversar com vocês. Ok. E nós ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E se tiver qualquer dúvida, é só mandar um e-mail para a gente. saberdireitotudojunto@stf.jus.br. Você pode também estudar pela internet e acompanhar este e outros programas de casa. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br. Até semana que vem. Tchau, tchau.